A graça e a paz de Jesus aos irmãos, aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. Eu sou o pastor Júnior, essa é a Igreja Batista em Vila das Belezas e esse é o nosso culto de domingo para celebrar, para honrar também ao nosso Deus, cultuarmos a Ele, também falarmos das suas maravilhas, das suas bênçãos e nos colocarmos também humildemente diante dEle em oração. Quero convidá-los já no início desse nosso culto a orarmos, buscando então a presença do nosso Deus e pedindo também que Ele atenda as nossas orações e fale aos nossos corações durante esta celebração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por nos reunirmos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem conduzido a sua igreja, falado, ó Pai, aos nossos corações e nos mantido, ó Pai, firmes, ó Pai, nos Teus caminhos e também na Tua palavra. Nos abençoa, ó Pai, durante todo este culto, falando aos nossos corações, respondendo, ó Pai, as nossas orações, nos permitindo também crescer, sermos edificados, ó Deus, para que possamos servi-lo melhor, para que possamos, ó Pai, viver de uma maneira que lhe agrade e possamos também, ó Deus, fugir, ó Pai, do pecado e de toda a forma do mal, pregando, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Pai, como testemunhas, como embaixadores, como servos, ó Pai, e como pessoas, ó Pai, que já viram e já experimentaram, ó Deus, o que é andar, o que é caminhar, o que é estar, ó Deus, sob os cuidados, sob a bênção e sob a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, nos abençoa, nos guarda, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E agora vamos cantar com alegria um hino do cantor cristão. Senhor não tardará, já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. O dia triunfal de Cristo quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos o Senhor a receber. Regozijai-vos, sim, ó crentes, o Senhor não tardará. Já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Eis com milhares de milhares sobre as nuvens Ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. O dia triunfal de Cristo quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos o Senhor a receber. Regozijai-vos, sim, ó crentes, o Senhor não tardará. Já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Então será glorificado nos remidos o Senhor, e o mundo ficará pasmado vendo a Cristo em seu fulgor.
Nosso momento de oração neste culto começa agora. Nós temos aí diversos objetivos, diversos desafios que estão acontecendo aí durante esse período de pandemia e que tem, de alguma maneira, também condicionado as nossas orações, ou boa parte das nossas orações. Já completamos aí, durante essa semana, 2 meses de isolamento social, 2 meses que nós não congregamos, não podemos estar juntos aqui no templo, os bancos estão aqui vazios nesse momento, mas temos que agradecer ao Senhor por ter estar mantendo até agora a nossa fé, nos guardando, nos protegendo. Temos aí o uso das redes sociais, o Pão das Três, o culto aqui pelo YouTube, acontecendo toda quarta e todo domingo, que tem alimentado a igreja, tem mantido aí a comunhão, a possibilidade de que os irmãos continuem ouvindo a pregação, a mensagem do Evangelho. Nos grupos também da igreja, temos compartilhado outros vídeos, outras informações, no sentido de continuar conduzindo a igreja e orientando a igreja. Portanto, são 2 meses que, se por um lado nós não nos alegramos, não podemos celebrar por causa do distanciamento, por outro lado podemos sim, porque a igreja tem se mantido viva, tem se mantido ativa. Temos irmãos aí que ficaram doentes nesse período e que já se recuperaram. Temos aí bebês aí que nasceram, já passaram aí pelos seus primeiros dias, aí pelas suas primeiras semanas de vida, e famílias novas aí ainda mais completas do que já eram, se formaram. Nós temos aí desafios de natureza missionária acontecendo pelo mundo com o qual a igreja está envolvida, e a igreja tem um envolvimento muito grande com diversas frentes missionárias, compromissos com igrejas, compromisso também com pastores, portanto, devemos orar. O mês de maio, que é o mês da família, que também celebramos, que também falamos a respeito, tivemos aí o Dia das Mães, enfim, temos motivos para agradecer, motivos para orar. Temos também as pessoas com mais idade, os idosos da nossa igreja, que devem estar constantemente nas nossas orações. E também, como sempre, orar por nossas autoridades, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos cientistas, pelos pesquisadores, por pessoas aí não apenas em São Paulo, no Brasil, mas em todo o mundo, buscando aí a cura para essa doença, buscando entender a melhor maneira de conduzir o povo, de dirigir o povo de modo geral durante essa crise de pandemia. Nós sentimos aí conflitos de informações, nós sentimos às vezes dificuldades por parte das nossas lideranças na condução dos desígnios, né, da cidade, do estado e do país, gerando muitas vezes instabilidade e confusão, mas oramos ao Senhor também para que isso não afete os nossos corações, não afete a nossa fé, não afete as nossas famílias, não afete a nossa condição emocional. Pelo contrário, diante de desafios tão grandes, devemos aí orar ao Senhor para que Ele nos mantenha firmes, e a nossa firmeza também se justifica pelo fato de que devemos orar e buscar a presença do Senhor pelo nosso país e pelo mundo numa situação como essa que estamos vivendo, tá bom? Então vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de mais uma vez entrarmos na Tua presença. E temos, ó Deus, muitos motivos para orar. Temos também motivos de gratidão, motivos de intercessão. Te agradecemos, ó Pai, porque depois de mais de 2 meses, ó Pai, de isolamento, mais de 2 meses, ó Pai, que estamos afastados, ó Pai, uns dos outros, ó Deus, fisicamente, o Senhor ainda nos tem mantido, ó Pai, unidos espiritualmente. Nos tem mantido, ó Deus, em oração uns pelos outros, nos tem guardado, ó Pai, o coração, tem guardado, ó Pai, a nossa fé, e tem usado, ó Pai, os instrumentos, ó Pai, das redes sociais e da internet, para que possamos continuar nos comunicando, continuar, ó Deus, tendo informação, ó Pai, uns dos outros, continuarmos compartilhando, ó Deus, a Tua palavra, estudando juntos, aprendendo coisas novas juntos, ó Pai, apesar do distanciamento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida também de muitos irmãos que nesses 2 meses, ó Pai, passaram por dificuldades de saúde, já foram curados, enquanto também oramos, ó Pai, pela vida de alguns que
que ainda estão lutando, ó Deus, por sua saúde, buscando recuperação. Alguns, ó Pai, passando por tratamentos longos de saúde. E sempre pedimos ao Senhor que use a vida dos médicos, dos enfermeiros, abençoe a vida dos familiares, dos nossos irmãos que estão adoentados. E fortaleça o coração desses irmãos também, para que eles jamais desistam desta luta, para que eles se mantenham firmes, se mantenham esperançosos, e que essa firmeza e que essa esperança, ó Deus, seja única e exclusivamente no Senhor. Mantenha, ó Deus, a fé em seus corações, mantenha em seus corações, ó Deus, o amor por Jesus, o amor, ó Deus, pela igreja, o amor, ó Deus, pelo Evangelho e a alegria, ó Pai, de serem salvos, ó Pai, em Jesus Cristo. Oramos pela vida das nossas autoridades, ó Pai, pessoas, ó Deus, em todo o mundo, que têm, ó Deus, responsabilidades, ó Pai, pela economia, pela política, pela segurança, pelas questões de saúde, que estão, ó Deus, igualmente, ó Pai, tateando, ó Deus, no escuro, muitas vezes sem saber exatamente o que fazer, diante de um desafio, ó Deus, que é novo, que ainda esconde, ó Deus, os seus mistérios, ó Pai, e rogo que o Senhor, ó Pai, dê aos nossos governantes, ó Deus, a sabedoria e o bom senso necessário para continuar conduzindo, ó Pai, aquilo, ó Deus, que o Senhor mesmo colocou em suas mãos. Abençoa, ó Pai, o teu povo, a igreja, abençoa, ó Deus, os brasileiros, abençoa, ó Pai, todos os cidadãos do mundo que enfrentam nesse momento, ó Pai, as dúvidas, enfrentam, ó Pai, o desemprego, enfrentam, ó Deus, a queda em sua renda. Alguns, ó Deus, que inclusive começam a ter problemas e dificuldades emocionais por causa do isolamento e até muitas vezes por causa do estado, ó Pai, de horror e de terror que muitos, ó Deus, tentam colocar, ó Deus, nesse período. Guarda, ó Deus, esses corações, ó Deus, livra, ó Deus, essas vidas, ó Pai, desses problemas emocionais. Continua cuidando, ó Pai, do ser humano, continua cuidando, ó Pai, das pessoas sobre a terra, pessoas, ó Deus, pelas quais o Senhor tem um amor muito grande, porque foi por isso que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, ó Deus, para que o mundo o conhecesse, não para que o mundo fosse condenado, mas salvo por ele. Rogo também que a tua igreja, ó Pai, nesse momento, possa aproveitar, ó Deus, essa oportunidade sem igual de pregar o Evangelho, de orar, ó Deus, pelos necessitados e de viver, ó Pai, intensamente o testemunho, ó Pai, do Evangelho, o testemunho, ó Pai, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, pregando também que Ele virá, ó Deus, para buscar, ó Deus, a sua igreja e levar com Ele todo aquele, ó Deus, que crer de todo o coração. Abençoa a tua igreja aqui também, ó Deus, para que mesmo com os passares dos dias, ó Pai, com as incertezas que ainda há no nosso futuro, tenhamos, ó Deus, a certeza da nossa fé, do nosso relacionamento com o Senhor e também, ó Pai, da grande família que temos, chamada igreja. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa reflexão, a nossa mensagem de hoje está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 9, os versículos de 15 a 27. Portanto, abram aí as suas Bíblias para nos acompanharem. 1 aos Coríntios, capítulo 9, os versos de 15 a 27. E o texto diz assim: Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não o anunciar. E é por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. E assim subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Esse é o texto, então, a meditação, a palavra de Deus para os nossos corações nesse culto. 1 Coríntios capítulo 9, os versos de 15 a 27. Como você percebe pela leitura, é uma extração aqui de um momento dentro de uma discussão maior do apóstolo Paulo com aquela igreja, em que ele está aqui defendendo o seu ponto de vista, a sua forma de atuar. A ênfase da nossa mensagem será exatamente uma obrigação prazerosa. Duas palavras que a gente tem bastante dificuldade de colocar na mesma frase, né? Obrigação e prazer. São duas coisas que, na nossa mentalidade, costumam, de alguma maneira, concorrer uma contra a outra. Elas concorrem entre si. Ou nós estamos tendo prazer, ou nós estamos cumprindo as nossas obrigações. Mas é interessante que o apóstolo Paulo apresenta uma obrigação que ele tem, e uma obrigação que ele coloca aqui num sentido de ser uma obrigação bastante pesada. Ele ainda coloca até que o fato dele não cumprir essa obrigação pode trazer para ele algum tipo de prejuízo. Ele diz, ai de mim, se não anunciar o evangelho, no versículo 16. Mas, por outro lado, ele coloca também que aquilo é um prazer para a vida dele. Eu vejo aí nesses fóruns de debate do mundo aí, não só do mundo acadêmico também, mas do mundo corporativo, as pessoas costumam dizer assim que faça aquilo que você ama e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Porque trabalhar, muitas vezes, na maneira de pensar dessas pessoas, é uma obrigação penosa e uma forma de castigo, né, que o ser humano vive. E é curioso, quando lemos o apóstolo Paulo, ele conseguir conjugar essas duas ideias de um trabalho, de uma obrigação, que pode lhe custar, e lhe custa muito caro, lhe coloca muitas dificuldades, mas mesmo assim ainda lhe é um grande prazer, ainda lhe é um grande avanço, um grande ganho, porque ele prega o Evangelho, ele vive o Evangelho e ele é também abençoado pelo Evangelho. Portanto, eu queria pensar um pouquinho nisso hoje, uma obrigação prazerosa e que tem a ver com a pregação do Evangelho e tem a ver com viver para Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta-resposta. A igreja de Corinto tinha uma série de dúvidas, uma série de dificuldades, de problemas. E também é uma carta em que o apóstolo Paulo, consciente das questões e dos problemas que aquela igreja estava vivendo, ele decide então dar àquela igreja orientações apostólicas, orientações pastorais, para que aquela igreja se coloque nos trilhos, para que aquela igreja corrija as suas dificuldades, para que ela abandone caminhos pecaminosos, caminhos distorcidos, para que ela possa servir ao Senhor. Entre as questões, nós temos brigas, havia disputas entre os irmãos, em que alguns se sentiam maiores do que os outros, disputavam por liderança, havia disputas inclusive pelo fato de que alguns tinham sido batizados por outros, e eles achavam que ter sido batizado ou por Paulo, ou por Pedro, ou por Apolo, fazia com que aqueles batizados por um ou por outro fossem maiores do que os outros, uma briga que ele mostra que é bastante infantil, bastante carnal. Há questões a respeito do casamento, não é? Porque agora Cristo vai voltar e a gente casa ou não casa? E aquelas pessoas que são casadas com pessoas que não são crentes, elas devem se divorciar? Então ele responde todas essas questões. Há questões a respeito de comer carnes sacrificadas. O ambiente dos coríntios é um ambiente extremamente idólatra, de culto a deuses falsos. É um ambiente onde as pessoas estão acostumadas com aquela idolatria, e o próprio comércio local, a própria estrutura social está construída sobre a idolatria, e agora os novos crentes começam a ter desafios no seu dia a dia. Quer dizer, ele vai lá no mercado comprar carne para comer.
aquela carne ele sabe que já foi sacrificada. Ele vai almoçar, jantar, ter uma refeição na casa de um parente, de um convidado. Ele sabe da condição de idolatria daquela pessoa, como é que ele deve se comportar? E o apóstolo Paulo, então, também orienta a esse respeito. Nesse trecho da carta, o problema tem a ver com os apóstolos e tem a ver com o pagamento de salário dos apóstolos, tem a ver com o sustento dos apóstolos. Se você ler comigo aí anteriormente, aí, se você acompanhar, não é? No capítulo 9, por exemplo, versículo 5 e 6, ele diz assim: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Olha que interessante, eu escolhi esses dois versículos porque eles sintetizam um pouco essa questão. Paulo e Barnabé provavelmente não eram casados, os outros apóstolos eram casados e eles viajavam com as suas esposas, estavam sempre com as suas esposas. Além disso, eles tinham algum sustento, tinham algum apoio da igreja para continuar pregando, e Paulo e Barnabé não tinham esse sustento. Paulo, por exemplo, era o fazedor de tendas, continuava trabalhando no seu ofício de fabricar tendas para o seu sustento. A questão é resolvida de uma forma bastante simples aqui. Dá para a gente entender bem o texto e muitas vezes é um problema que se coloca em relação ao sustento pastoral. Eu mesmo já me vi em discussões, em debates a respeito dessa questão, várias vezes em vários fóruns, com colegas, em até questões no seminário, pelos lugares onde a gente passa aí estudando, dando aula e refletindo também. Alguns defendendo que o ministério deve ser apenas integral, outros defendendo que o ministério deve ser apenas parcial, e é interessante a maneira como a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que aquele que trabalha para o Evangelho deve viver do Evangelho. Portanto, a situação ideal para um pastor, para alguém que cuida da igreja, é de fato o ministério integral. Há diversas vantagens em relação a isso. Nós vivemos essa condição e tudo mais. Agora, o apóstolo Paulo vivia uma condição um pouco diferenciada. E ele pastoreava diversas igrejas, ele tinha que se deslocar. Ele não estava necessariamente dedicado a apenas uma igreja, uma situação que torna isso um pouco diferente. Ele também disse que não queria ser um peso para aquelas igrejas principalmente pobres e bastante necessitadas. Mas é curioso que no texto, o que ele parece deixar claro é que era algo que, se fosse possível, ele gostaria muito de viver. Mas o que está acontecendo aqui no texto é exatamente essa briga, porque ao fazerem isso, em algum sentido, estavam questionando também a sua apostolicidade, ou seja, estavam discordando de que Paulo talvez fosse um apóstolo de verdade. E aí Paulo, aqui no capítulo 9, e também lá em 2 Coríntios, e em Gálatas, e em tantas outras cartas, ele vai apresentar as suas credenciais apostólicas. Em algum momento, como por exemplo no final de 2 Coríntios, os vários problemas que ele teve ao longo da vida. Perseguições, risco de morte, doenças, naufrágios e uma série de outras dificuldades que ele enfrentou. Nesse texto, especificamente, ele vai defender a sua apostolicidade a partir da maneira como ele encara o seu trabalho e a pregação do Evangelho. E é a partir desse sentimento de obrigação, mas ao mesmo tempo de uma obrigação que lhe dava prazer, que a gente vai analisar esse texto, vai analisar essa carta e esse posicionamento do apóstolo Paulo. Eu dividi o texto, eu acho que são 3 momentos aqui que o texto tem. É uma divisão que para mim é praticamente natural. E eu queria que você, com a sua Bíblia, acompanhasse comigo. Não vou fazer a leitura novamente, acho que não é necessário, mas você pode acompanhar. As 3 divisões, então, ficam assim: do versículo 15 ao 17, do versículo 18 a 23, e depois do versículo 24 em diante, até o finalzinho, no versículo 27. Portanto, nessa primeira parte, os versículos de 15 a 17, Paulo fala de maneira bem clara a respeito da sua obrigação de pregar o Evangelho, mas ele também fala do prazer e da alegria de anunciar, porque ele diz: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então ele coloca aqui, a gente tem que fazer essa leitura aqui, fazer essa compreensão de que ele faz isso de boa mente, ele faz isso de boa vontade, ele faz isso com
prazer. É curioso você pensar nesse posicionamento do apóstolo Paulo. A gente vive numa sociedade extremamente hedonista, né? Autocentrada e egoísta. O que isso significa? Nós temos uma cultura muito voltada para o prazer. Você pode até ver que a indústria do prazer, e aí eu não estou falando apenas das questões ligadas ao sexo, mas o prazer no sentido também do entretenimento, da alimentação, do vestimento, do passeio e da viagem, e não estou desvalorizando nenhuma dessas coisas, mas chamando a atenção para o fato de que elas se sobressaem. O que é a cultura do consumismo, se não é o fato de termos cada vez mais dinheiro para consumir cada vez mais e para termos cada vez mais prazer? Portanto, essa busca pelo prazer, essa busca por aquelas coisas que nos preenchem, nos completam de alguma maneira, é algo do qual nós conhecemos bem, algo do qual nós temos um bom entendimento. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo coloca que o evangelho pode ser pregado com prazer. Pregar o evangelho é algo que nos traz alegria, não é? Falar do evangelho, falar da palavra de Deus, eu não sei se você tem prazer nisso, mas é algo também prazeroso. Falar das coisas espirituais, falar a respeito do nosso Deus, falar a respeito da vida, falar a respeito do futuro, falar da graça de Deus, falar das bênçãos de Deus, são coisas que nos trazem grande prazer. Quando nós vemos o resultado e o pouco resultado que Deus nos permite ver por sua sabedoria, para que o orgulho não tome o nosso coração, ver pessoas se convertendo, ver pessoas sendo edificadas, vendo pessoas aprendendo com o prazer que nós temos, a terem prazer também na lei de Deus, o relacionamento com a vontade de Deus e com a lei de Deus também nos dá prazer. Olha o Salmo 1, aliás, todos os salmos. O que são os salmos? Senão o posicionamento prazeroso do ser humano diante da lei de Deus. Uma lei que traz vida, uma lei que traz saúde, uma lei que traz livramento, uma lei que traz respostas às perguntas que são de fato importantes, uma lei que traz para nós esperança. Não é? Portanto, ser cristão, andar com Cristo, conhecer a sua vontade, é algo que deve colocar na nossa boca um sorriso, deve fazer o nosso coração também ter júbilo de alegria, deve dar significado para a nossa vida. Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo não tem medo, né? Porque ele não está guiado por isso, ele está guiado, ele tem a mente de Cristo, de saber que isso também é uma obrigação que lhe é imposta. E lhe é imposta por quê? Porque ao ter esse prazer, você deve também se sentir responsável por pregar e por levar essa mensagem à frente. E é uma escolha que você não tem a oportunidade de fazer. Aqueles que carregam dentro de si a semente do evangelho têm também a obrigação de semear essa palavra por onde passam. E sobre a vida de Paulo está essa obrigação, não só por causa do chamado dele, né? Você verá o quanto deve padecer, você vai pregar o meu nome a todas as nações e tudo mais, que está no chamado do apóstolo Paulo, mas algo que está sobre a vida de todos os crentes. Veja o que Jesus deixou, por exemplo, os seus apóstolos no final de Mateus, no capítulo 28. Veja como ele também os orientou no início de Atos dos Apóstolos. Veja como estão nas cartas também os apóstolos orientando a igreja para que vivam, mas também que preguem, para continuar levando à frente. Isso aí não é colocado como uma opção, mas é colocado para nós como uma obrigação. Temos que pregar o evangelho, porque o evangelho, essa mensagem, ela é maior do que os nossos interesses, é maior do que a nossa vergonha, é maior do que os nossos medos, é maior do que as nossas limitações. É imposto sobre a vida de todo cristão que compartilhe a mensagem do evangelho. Uma obrigação, sim, é também uma obrigação. Os versículos de 18 a 23, um texto bastante conhecido, principalmente porque Paulo revela que se fez de tudo para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ele diz que se fez como judeu, se fez como gentil, se fez como fraco. É interessante essas observações, porque quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, não é muito difícil perceber cada um desses detalhes. Muita gente não percebe, mas Paulo era judeu quando se converteu, e ele continuou sendo judeu. Se você ler com atenção, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo narrada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, mais ao finalzinho,
Paulo já no alto do seu apostolado, ele está voltando com aquela famosa oferta lá da Macedônia, dos Coríntios, para os cristãos pobres de Jerusalém. Ele aporta ali no porto, ali perto da cidade, e uma das coisas que ele faz ao chegar é ir ao templo para fazer as suas ofertas ali, os seus sacrifícios. Ele tem todo um cuidado de não introduzir gentios ali no templo, na maneira como os judeus compreendiam. Ele mostra boa vontade para com os seus patrícios, mas ele não é dominado por aquelas coisas. Ele mantém a sua cultura. Ainda há pessoas que confundem, né, ser cristão com abraçar os princípios do judaísmo. Se a gente tomar a vida do apóstolo Paulo de uma maneira errônea, a gente vai acabar fazendo isso. Mas é importante entender que ele nasceu dentro do judaísmo, ele continuava sendo um judeu, e agora ele interpretava na sua plenitude o ensinamento judaico do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, e obviamente tinha abandonado também aquelas regras tolas e aquelas regras sem sentido. Portanto, ele diz: eu me fiz de judeu para ganhar os meus irmãos. Eu continuo me comunicando, falando como judeu para estar com eles. Mas ele diz também que andava como se estivesse sem lei para os que não estão debaixo da lei. É interessante o parêntese, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Não que fosse um fingimento para ele, mas ele entendia o modo de entender, o modo de falar, o modo de viver dos gentios, e vivia juntamente com eles com o propósito de ganhá-los. Ou seja, ele abria mão, né, do seu jeito de ser, do seu pensamento, para tentar entender a mente e o coração daquelas pessoas, não para aceitar os seus erros e os seus pecados, mas para, da maneira mais eficiente, cumprir a sua obrigação, que era a de pregar o Evangelho. Nós vemos, Paulo fundou diversas igrejas com muitos gentios na sua origem, e escreveu para essas igrejas, a igreja de Filipos, a igreja de Gálatas, os Tessalonicenses, igrejas que tinham judeus também na sua composição, mas eram basicamente igrejas formadas por gentios. E ele se dirige àquelas pessoas com amor, ensinou a eles a essência do Evangelho, orava por eles, estava disposto a morrer por essas pessoas. E ele diz também, se coloca como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Não é? Nesse sentido, talvez aqueles que têm aí os seus melindres, as suas dificuldades, ou até aqueles que são preteridos socialmente, que são deixados de lado, ou talvez os doentes, e eles também mostram compaixão por essas pessoas. E aí, para chegar a salvar alguns, um texto que deve ser entendido de uma forma bastante precisa, porque ele não está dizendo que está nas suas mãos o poder de salvar, mas essa obrigação está sobre ele de uma forma muito intensa, que ele sente que a salvação daquelas pessoas depende dele. Não depende. Salvação depende de Cristo. Mas ele vive como se dependesse. É uma coisa bastante interessante para a gente analisar, porque nós nunca podemos perder de vista a soberania divina, o fato de que a salvação depende somente de Deus, que ela acontece de uma forma misteriosa no coração das pessoas, mas nós somos chamados também a nos sentirmos responsáveis pela salvação dos outros, ainda que a salvação dos outros não dependa de nós, entenda isso de uma forma bastante objetiva. Mas ele se coloca de uma forma quase desesperada. Num determinado momento ele chega a dizer que se fosse possível que ele abrisse mão da própria salvação, para que todo Israel se salvasse, ele faria isso. Mas ele sabe que isso não tem lógica, não tem fundamento, mas revela como deve ser o coração de um crente, que se sente com esse prazer, com essa obrigação e com esse impulso no seu coração. E na terceira parte, conforme nós já sugerimos aí na nossa divisão, os versículos de 24 a 27, nós temos Paulo aí usando metaforicamente os corredores e os lutadores para comparar com a vida de um cristão. Ou seja, ele diz, todo aquele que corre, ele corre, então você também deve correr de tal maneira que alcance o prêmio. Aquele que luta também deve se abster de todas as coisas. Naquele tempo já existiam as Olimpíadas, as competições, e aí eles ganhavam aquelas coroas, né, que eram coroas feitas de plantas e de ramos, que se corrompiam, no certo sentido ele quer dizer que se estragavam, e ele dizia, nós somos também lutadores. Então Paulo costuma usar essas metáforas olímpicas, essas metáforas esportivas, para falar a respeito da vida de um cristão, para tratar a respeito da necessidade de um esforço, não é? Quem pratica atividade física, quem já competiu ou quem compete, sabe
é necessário esforço, né? É necessário esforço físico, é necessário esforço mental, é necessário foco na prática esportiva para que você possa alcançar resultados, para que você possa ser competitivo, para que você possa evoluir, possa crescer. É necessário rotina, não é? Todo dia é um dia de treino, de cuidado, de alimentação, de sono, né? Cada dia, cada fase do dia tem ali a sua importância, incluindo muitas vezes até o próprio descanso, né? Como uma forma de recuperar a mente, de recuperar o corpo, para estar preparado para a corrida e para a luta. Os cuidados pessoais também, com os ferimentos, com os machucados, com as dores, com aqueles pontos que são mais fracos. E o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz, eu sou como um corredor, eu sou como um lutador, eu me disciplino, eu me cuido, eu me esforço, eu tenho uma rotina. Ele usa até a expressão, olha no versículo 27, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que aos outros, eu pregando, não venha eu mesmo, de alguma maneira, a ficar reprovado. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não está falando aqui de perda de salvação, mas ele está falando do seu fracasso como pregador. Ou seja, se ele não se cuidar, se ele não tiver o foco naquilo que ele está fazendo, ele não será um bom pregador, um bom anunciador do Evangelho de Jesus Cristo, e isso será um fracasso para a vida dele. Ele não está falando de perda de salvação, mas ele está falando da sua incapacidade de ser um pregador à altura do Evangelho. Por isso que ele fala, veja os lutadores, veja os corredores, como eles se esforçam, como eles correm, como eles se focam, como eles têm rotina, como eles têm cuidado, como eles se observam, como eles se analisam, para que eles possam crescer, para que eles possam estar na sua plena potência para desenvolver a sua atividade, para serem competitivos e vencedores. E ele diz, nós temos que fazer a mesma coisa, porque a atividade que nós temos de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, o compromisso que nós temos com Deus, de falar a respeito de Jesus Cristo, exige de nós o mesmo esforço de preparo, de cuidado, de rotina, de autoanálise, né? De olharmos para nós mesmos e vermos se nós não estamos reprovados diante daquilo que nós estamos pregando. Portanto, ele olha e vê essa obrigação, né? Essa obrigação prazerosa, mas que também nos leva a olhar para a pregação do Evangelho como algo importante e que é extremamente exigente para nós. Puxa vida, quanta coisa importante, né? Que maneira profunda de olhar para o Evangelho. São aqueles textos diante dos quais a gente olha e a gente fica pensando na gente mesmo, se a gente está à altura da pregação do Evangelho, se a gente realmente entendeu essa mensagem, e a gente tem que fazer essa reflexão, a gente tem que pensar a respeito disso. Não é? A meditação, a pregação do Evangelho, o compromisso com Jesus, exige de nós esse olhar aproximado, essa coragem de fazer uma autoanálise, essa coragem de ver o que está faltando na gente. Tá bom? Então eu queria pensar aqui, obviamente, são 3 pontos, pensando nesses pontos também, tirar aí alguns ensinos, algumas conclusões bastante importantes para a vida da gente. A primeira delas é o seguinte, o Evangelho, ele se impõe, a mensagem de Jesus Cristo se impõe sobre nós como algo maior na vida do crente, que o compreendeu de verdade e passa a ser uma prazerosa obrigação. Ou seja, aquilo que você recebeu, você deve levar em frente. Como o apóstolo Paulo usa aqui metáforas do mundo esportivo, eu quero trazer uma aqui que eu aprendi nas artes marciais. Chega um determinado ponto nas artes marciais, aí eu estou falando de graduação, em que você assume diante da sua academia, diante do esporte que você pratica, a obrigação de levar aquele esporte adiante. E não é tratado a respeito de dinheiro e de tempo. Você é treinado para que você possa conhecer profundamente aquele esporte, possa ser competitivo, mas você também é treinado para que você possa ensinar
aquilo que você aprendeu com precisão para os outros. E por isso que tudo é feito de forma exaustiva, cada movimento, cada pensamento, cada nome e tudo mais. O Evangelho é algo ainda muito maior do que qualquer arte marcial. Ele é maior nas nossas vidas, ele é a mensagem que está no nosso coração. Ele é o nosso compromisso, ele é a nossa obrigação. Os crentes que realmente o entenderam, os crentes que realmente o compreenderam, entendem que têm a obrigação de levar a pregação e de falar de Jesus Cristo aos outros. O conhecimento também é assim. O conhecimento ele cresce e se desenvolve quando ele é compartilhado. Aqueles que adquiriram algum tipo de conhecimento devem levar esse conhecimento adiante, ensinando aos outros, dividindo aquilo que sabe, porque também recebeu de alguém. E o conhecimento, ele nunca é um patrimônio individual, ele é um patrimônio da humanidade, da comunidade, da igreja, do evangelho, da teologia. Portanto, você tem que distribuir também aquilo que você recebeu. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo, e deve ser também o sentimento dos nossos corações. A segunda coisa vem do exemplo de Cristo, baseado, obviamente, no exemplo de Paulo. Cristo deixou a sua glória e se humilhou para vir a nós. Tá? Algo da nossa parte também é necessário. O apóstolo Paulo diz, me fiz judeu, me fiz gentil, me fiz fraco. Tá? O mundo está sendo consumido pelo egoísmo. Não é? A ideia que existe aí por fora é salve-se quem puder. Portanto, de nós que conhecemos o Evangelho, é exigido também seguir o exemplo de Paulo, mas ainda mais o exemplo de Jesus, que deixou a sua glória e se humilhou, se tornou homem, se tornou como um de nós, para viver as nossas dores, para viver as nossas fraquezas e para nos ensinar toda a verdade. Portanto, é algo também importante que o texto nos ensina. E é uma condição bastante paradoxal ensinada pelo Evangelho. Porque o que o mundo ensina é que devemos nos preparar para sermos superiores, maiores, para que outros possam depender de alguma forma de nós. E o que o Evangelho ensina é que nós devemos nos colocar em situação de humildade, nos humilharmos e nos tornarmos servos uns dos outros, inclusive colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias necessidades. É isso que o Evangelho ensina. E, finalmente, uma terceira coisa importante, pregar e viver o Evangelho nunca foi, não é e nunca será fácil. Porque podemos comparar pregar e viver o Evangelho com a vida de corredores e com a vida de lutadores. Além do intenso preparo, nós temos que lidar também com os nossos próprios limites e com os nossos adversários. O simples fato de termos que ler a Bíblia todos os dias, estudar todos os dias, e de termos contato com a igreja e com as coisas do reino todos os dias, não é apenas para nos alimentarmos, para ficarmos aí fortinhos e gordinhos espiritualmente, mas para que tenhamos também condição de ensinar com precisão, de responder às perguntas que nos são feitas, de comunicar a respeito de Jesus. É necessário também, porque aí conhecemos os nossos limites, e os nossos limites são muitos, são vários. E por isso aprendemos com isso a confiar em Jesus, a confiar em Deus. E também porque lidamos com adversários muito grandiosos. Temos o mundo, temos o secularismo, temos o diabo, temos a nossa própria carne, temos os vícios, temos tantas coisas contra as quais lutar. E é somente quando nos preparamos em contato com a palavra, com a oração, em contato com a igreja, não é? Alimentando a nossa vida diariamente, é que seremos capazes de identificar e de vencer os muitos adversários que nós temos. Por quê? Porque pregar o Evangelho é uma obrigação que nos traz prazer, mas uma obrigação também que traz sobre nós aí uma série de detalhes e uma série de cuidados. Meus queridos, você foi chamado para pregar o Evangelho, isso não é brincadeira, não é uma opção que você tem. Mas é também um prazer muito grande, porque nós temos que levar à frente aquilo que nós também recebemos, comunicar aos outros o que aconteceu conosco, para que o Evangelho possa alcançar todo mundo. E que Deus nos abençoe. Nós vamos agora, então, aproveitar esse momento do nosso culto e, mais uma vez, cantarmos um hino do cantor cristão.
nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, com alegria nos nossos corações por poder estar juntos, por ler a palavra do Senhor, por saber que a alegria dele toma conta dos nossos corações, das nossas vidas, pela alegria também da salvação que temos, e como vimos no culto de hoje, também esse compromisso que nós temos de levar adiante a mensagem do Evangelho, ensinando a respeito de Jesus Cristo, da mesma maneira como nos ensinaram, para que os corações sejam alcançados da mesma maneira como os nossos corações foram alcançados. É uma obrigação, mas é uma obrigação prazerosa. E nesse momento, então, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos permite cultuar, entrar na Tua presença. Nos alegramos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor, ó Pai, usou pessoas para que pregassem o Evangelho para nós, e o Senhor abriu os nossos corações e o nosso entendimento. E agora vivemos, ó Pai, na luz e temos, ó Pai, a esperança da nossa salvação plena em Cristo Jesus. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá agora, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, às vezes até da nossa falta de entendimento e muitas vezes até quando os nossos corações se tornam duros. Mas te agradecemos, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, vencendo as nossas dificuldades e nos mantendo, ó Pai, nos Teus caminhos. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja. Nos permite, ó Pai, em breve, nos reunir, ó Pai, novamente aqui no templo, nas casas, para adorarmos ao Senhor e compartilharmos, ó Deus, a Tua palavra. Mas enquanto isso, nos mantemos firmes, ó Deus, fiéis
e apegados, ó Deus, ao Senhor e à sua palavra. Muito obrigado. Nós oramos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.